Oi, eu sou a Jade e tá começando mais um Tá na Rede, um giro de notícias semanal com comentários ácidos. E hoje o assunto é sério, bora comigo. O Brasil subiu no ranking do IDH, e isso tem tudo a ver com a volta de políticas sociais, emprego e a valorização do salário mínimo. Mas ao mesmo tempo seguimos reféns de políticas de juros altíssimos que trava a economia e só serve para encher bolso de banqueiro. E ainda vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial, para refletir sobre o Brasil de hoje e não se esquecer dos ataques à democracia. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal do Agraboys, ativa o sininho, curte e comenta o que tu achou desse vídeo. O Brasil subiu 5 posições no Índice de Desenvolvimento Humano e agora está ocupando a 84ª posição, com um índice de 0,786 considerado alto para o último número. Mas vamos combinar? Número por número não muda vidas. O importante é a gente entender como a gente chegou até aqui. E a resposta é simples: política pública e foco na qualidade. A partir de 2023, o Brasil voltou a respirar, com a volta de programas sociais robustos como o novo Bolsa Família, fortalecimento do SUS, o aumento real do salário mínimo e a queda do desemprego para um dos menores índices da história. A população voltou a ter renda, segurança alimentar e alguma perspectiva de futuro. A expectativa de vida também voltou a subir. Depois do tombo da pandemia e o descaso do governo anterior, hoje está entre 75 e 85 anos. Isso é reflexo de um governo que fez escolhas diferentes, que optou por fortalecer o Estado, ampliar os direitos e cuidar das pessoas. Depois do retrocesso brutal que a gente viveu entre 2016 e 2022, graças à dupla golpista Temer e Bolsonaro, ver o IDH voltar a crescer é sim um alívio, mas também é um chamado para a responsabilidade. A reconstrução do Brasil precisa continuar e precisa de gente consciente, mobilizada e organizada. Quer entender mais sobre o que muda o Brasil com políticas públicas bem feitas? Então acompanha a Agraboys. Você já ouviu falar que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo? Pois é, isso significa que quem precisa de crédito paga caro. Seja uma pequena empresária do seu bairro que está tentando expandir seu negócio ou uma família que precisa parcelar uma casa ou até mesmo uma geladeira. Absurdo, né? Mas calma, vamos por partes. Hoje a chamada taxa Selic, que orienta os juros no país, está em 14,75%, o maior patamar em quase 20 anos. Parece só um número, mas ele impacta em absolutamente tudo. O valor das parcelas, os investimentos das empresas, o preço do tomate, da picanha e até quanto o governo gasta em dívidas. E por que isso é um problema? Basicamente porque juros altos demais travam a economia. E em vez de investir em produção, abrir vagas de trabalho ou melhorar o serviço, os super ricos e os brancos preferem lucrar com a especulação. Aplicam dinheiro em títulos públicos e recebem o retorno disso muito acima da inflação. E mais, o Estado gasta bilhões para pagar os juros. E esse dinheiro podia estar indo para educação, saúde e infraestrutura. E quem perde? Todo mundo que vive do trabalho. Agora imagine o contrário. Com juros mais baixos, o crédito fica mais acessível e as empresas voltam a contratar. E os pequenos negócios, que são a base da economia brasileira, respiram. O governo paga menos juros e pode investir no que mais importa. Se você quer entender de onde vem essa lógica absurda e como a gente pode mudá-la, acompanhe a TV Agraboys. Informação acumulada, com dados e com projeto de país. No dia 9 de maio completam-se 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E tem uma história que não te contam direito por aí. O papel decisivo do povo russo, ucraniano e bielorrusso que enfrentaram o nazismo no campo de batalha. Foi quando a Alemanha nazista se rendeu e o mundo celebrou o fim de uma das maiores tragédias da história. A vitória contra o nazismo teve um protagonista que muitas vezes a história ocidental tenta apagar, a União Soviética, que perdeu mais de 20 milhões de vidas na luta contra o nazismo e contra o fascismo. E o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo, porque o fascismo nunca morreu. Ele muda de roupa, muda de nome, mas continua tentando minar a democracia e impor o ódio como método político. O ato golpista no 8 de janeiro de 2023 mostrou que a ameaça é real. E agora o ex-presidente Bolsonaro, que é investigado por tentativa de golpe, quer encher para os golpistas. Não, senhor, golpe não se perdoa coisíssima nenhuma. E fascismo não se relativiza. Aqui a gente defende a democracia todos os dias. Quer ficar por dentro da luta pela democracia? Fica aqui com a gente, assina nossa newsletter e não perca nenhum episódio do Tá na Rede. E esse foi o Tá na Rede de hoje. Comenta aqui o que tu achou desse vídeo, curte, compartilha com os teus amigos e até semana que vem.